Olá, boa tarde a todos, quase praticamente boa noite já, né? Eu sou Milene Couras, para quem ainda não me conhece, eu sou jornalista, tô aqui na Chave da Questão. E agora a gente vai conversar sobre autismo com as psicopedagogas Lourdes Dias e a Andrea Pressotti. Elas já estão aqui. Vou convidá-las para a gente poder começar a nossa conversa. Boa noite, Peter. Obrigada por prestigiar a nossa live. Boa noite. Em breve o Peter de Albuquerque vai estar aqui também conversando com a gente. A gente vai divulgar em breve. Olá, tudo bem? Oi, Mia, tudo bem? Como é que você Você me está? ouve bem? Sim, você está nos Tudo ouvindo bem? ótimo. Estou sim. Dá um Muito oi aí para obrigada. Muito bom você. ter vocês aqui novamente. Oi, Milena, nós tudo bem? Ficamos felizes de Tudo estar bom? com você. Tudo bem? Tudo jóia. Nós que Tudo ficamos felizes, ótimo. viu? Muito honradas pelo convite de estar com você. Muito obrigada. Uau, Já é a segunda vez. Eu sei que você vai ficar aí ouvindo a gente ela fica aqui participando. ouvindo, tá? A live é curtinha, não dá para eu ficar duas aqui. Então, vamos Sim, lá. sim. Muitas pessoas já conhecem vocês, já de repente algumas pessoas que já assistiram da primeira vez estão aqui de novo. Mas eu queria que vocês se apresentassem rapidamente agora, aqui no início, para quem está assistindo a gente. Ah, tá, vamos lá. Lourdes Dias, né? Sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em autismo, educação especial. Trabalho na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em equipe de apoio e aprendizagem. E sou mestre em psicologia do desenvolvimento. Nós temos um método próprio para trabalhar com a criança dentro do espectro autista, um método que já está aí há mais de 10 anos, né? André, quer falar um pouco de você? Oi, eu sou a Ah, Andréia, sou psicopedagoga, psicomotricista e a gente está atuando aí com autista já tem 10 anos, né, de parceria, eu e a Lu. E nós somos donas da bastante clínica dele. tempo, né? Faz, É. olha, uma longa história, Milena, uma longa história com os nossos É meninos. bom que já tem bastante resultado também, né, para poder compartilhar com a gente experiência, para poder trocar com quem Sim, está assistindo a sim. gente. Com certeza, bastante experiência, tanto dentro da Secretaria de Estado de Educação, como coordenadora de centro de ensino especial, há mais de 25 anos trabalhando com autismo. É muito tempo. E na área clínica, 10 anos. Legal. Então, eu tenho algumas perguntas aqui para a gente começar. Quem quiser participar também, enviar perguntas, vai ser um prazer. E aí, tem algumas perguntas aqui já. E aí, a gente podia começar assim: qual é a melhor forma dos pais conseguirem ensinar tarefas simples do dia a dia para os filhos que têm autismo? Tem, assim, deixa eu ver se eu consigo localizar, né, para que eu possa conseguir falar sobre isso. Dentro do espectro tem os níveis, e a gente deve sempre pensar nesses níveis quando a gente vai falar de alguma orientação para a atividade. Eu costumo dizer o seguinte: quanto maior a dificuldade do seu filho, mais organizado o ambiente tem que ser. Quanto mais leve esse espectro, mais tranquilo esse ambiente pode ser. Então, se você vai ensinar tarefas simples para essa criança que tem uma dificuldade maior, que tem um comprometimento maior, eu vou precisar trabalhar essa tarefa simples em pequenos passos. É uma tarefa pedagógica? É uma tarefa de vida diária? A qual tarefa, Milena, que você se refere? Se for uma tarefa de vida diária, eu preciso organizar isso muito bem organizado e eu preciso ilustrar isso. Se o nosso menino tem muita Uhum. dificuldade com o processo da comunicação, de compreensão de mundo,
Então, eu preciso ilustrar essas tarefas, essas atividades de vida diária, de forma que ele entenda o que eu quero dele. Mas tem uma questão que é a chave da questão, é principalmente a organização da rotina. Por quê? Uma criança que tem uma organização, independente dela estar em qual nível, ela sabe o que vem depois. Então, ela se organiza internamente para executar essa tarefa. O que eu acredito muito, que convivo muito com os meninos, independente do nível, os meninos precisam saber o que eles estão fazendo. E eu preciso olhar e verificar em que nível de dificuldade aquela tarefa se apresenta. E a partir do nível de Uhum. dificuldade, dividir essa tarefa em pequenos passos, ou não, se essa criança tiver um entendimento maior, para que ela consiga caminhar. Eu acredito que tudo vai depender do nível, né? Então, é muito difícil. Quando a gente fala de espectro, né? A gente está falando de tanta gente, então fica muito difícil. Consegui, Milena? É, conseguiu sim, entendi bem a questão. A Natácia Caetano já mandou uma pergunta aqui pra gente, perguntando se vocês conhecem ou se já atenderam algum aluno autista com dislexia. Sim, sim. Como que eu vou explicar para você? Dentro do transtorno do espectro, o autista pode ter essas comorbidades, sim. Principalmente pela dificuldade no processo, não só a dislexia, como a desortografia. Mas, e aí a gente precisa também avaliar para ver em que nível tá. E a gente precisa também de outros profissionais. Então, sozinhos você não consegue avaliar. A gente tem uma criança que tem desortografia, por exemplo, e tem uma dificuldade enorme no processo da escrita. Então, a gente tem que arrumar outras situações para que ela consiga acompanhar o processo de aprendizagem. A criança com dislexia também, eu preciso ver que tipo de dislexia que se apresenta, né? É só uma dificuldade no processo de leitura e da escrita, ou ela consegue ler, mas não consegue escrever? Como que está essa dislexia? Mas é mais comum do que se imagina essa questão da dislexia, do transtorno de processamento auditivo, do TDAH, ou déficit de atenção também sozinho. Então, assim, isso acontece muito. E principalmente questões ligadas à motricidade, que aí traz a desortografia, não só a nível motor, mas também a nível neurológico, com uma dificuldade de cópia de palavras. Ela conta aqui pra gente que ela tá com dificuldade com um filho de 6 anos na alfabetização. Pois é, para mim falar que é uma dislexia, ele precisa ter passado pelo processo de alfabetização. Eu não posso dizer que uma criança que ainda está em processo de alfabetização seja uma criança disléxica. Por quê? Porque ela não teve todas as chances de mostrar que não consegue absorver aquele conteúdo. Por que essa criança está sendo julgada como dislexia, né? E aí eu só posso dizer mais à frente, quando ela viveu o processo como um todo, que todas as tentativas foram realizadas e ela realmente não conseguiu avançar no processo. E o fato da dislexia, ela também tem muita coisa ligada com essa própria conversação e a própria forma como essa criança organiza o mundo. Então, o que a gente vê, a gente tem um adulto que está dentro do processo da dislexia, e a questão da dislexia ela é muito específica. Essa pessoa tem um cognitivo muito preservado, então ela tem uma inteligência que você percebe que ela aprende, tem um desenvolvimento muito bom em todas as outras habilidades, mas quando chega no processo da escrita, aí a coisa não acontece. Então, leitura e escrita é o grande problema. Mas se ele passar por um outro tipo de aprendizagem, que não há necessidade desse tipo de habilidade, ele vai muito bem. Então, a dislexia, para quando a gente falar da dislexia, não precisa ter nada atrás ali que eu possa colocar como comorbidade. Então, por que eu digo que tem um aluno, um aluno, uma pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista e traz a dislexia? É uma pessoa que não apresenta dificuldades no processo de aprendizagem como um todo, mas que apresenta dificuldade no processo da leitura e da escrita depois de ter vivenciado o processo de alfabetização.
após, né? Ah, uhum. É, entendi. Ela complementa aqui usando, falou assim, usa vários meios para trabalhar o reconhecimento das letras, mas mesmo assim está muito difícil. Pois é, quando Ainda a gente sobre o fala mesmo de assunto. isso, talvez, será que isso não está ligado à memória? Não está ligado a um outro processo? Como eu disse, a dislexia ela não traz nenhum prejuízo cognitivo, a criança não tem nenhum prejuízo cognitivo. Já a questão da memória, ele traz dificuldades para o processo de aprendizagem, mas a gente vê que tem outras questões ali que precisam ser avaliadas. Então, é isso a grande diferença entre uma criança que não aprende por uma questão mais de memória, de déficit de atenção, de uma criança que tem a dislexia, porque a criança que tem a dislexia, você vê que o cognitivo dela está dentro, né, da normalidade, do padrão típico, e ela não consegue caminhar, infelizmente, simplesmente por essa questão, mas é uma criança que está em pleno desenvolvimento. Se eu fizer uma atividade oral com ela, ela vai me dar a resposta assim com muita tranquilidade, entendeu? Então, Uhum, vale a pena buscar um especialista para ver se realmente é dislexia, porque pode ser memória também. uhum, entendi. Importante, ela agradeceu muito as orientações aqui. Os profissionais que lidam diretamente com crianças com autismo, teria, assim, alguns cuidados específicos que vocês costumam listar, que elas precisam ter cuidados específicos ou alguma cautela? É, eu vejo, eu gosto muito de falar que o comportamento nunca é só da criança. A gente vê tanto falar sobre autismo, sobre agressividade, sobre levei isso, não sei. Eu vejo que o profissional que trabalha com autismo precisa separar, né, essa questão do comportamento. A criança não é o comportamento. Eu acho que um dos maiores cuidados que o profissional que trabalha dentro com pessoas dentro do espectro autista é conseguir ver a singularidade de cada um e não levar como que eu digo para você algumas formas. Ele hoje está agressivo. Esse tipo de preconceito, eu acho que esse profissional não tem que ter. O cuidado, eu digo que o cuidado nunca é com o outro, o cuidado é consigo mesmo, em relação ao outro. Porque o comportamento que a criança apresenta está muito ligado ao próprio comportamento que você oferece para ela. Então, essa criança dentro do espectro, ela tem uma dificuldade maior de compreensão de mundo, ela pode vir com a questão de impulsividade, mas ela não tem a intenção de te machucar ou de te fazer algo, e talvez por algum comportamento que você apresente ou pela forma como você enfrenta esse processo dela, né, de ser mais como é que eu gosto de dizer, tem um pai que diz assim, é como se não tivesse um filtro ali, aí ele reage imediatamente. Eu acho que esse profissional deve ter essa noção, ter esse cuidado de separar essa criança do próprio comportamento que ela apresenta em determinados momentos, de saber compreendê-la. Eu que trabalho há tantos anos com os meninos, eu percebo que as pessoas influenciam muitos comportamentos delas. E aí fica, porque ela é autista. Não, não é porque ela é autista. É porque você não sabe lidar com o próprio comportamento que ela apresenta. Então, eu acho que esse é um dos pontos chaves. Esse profissional ele tem que ser especialista para estar com a criança dentro do espectro. E ela tem que ser especialista independente de ser na área clínica ou seja na área da educação. Porque a maioria dos problemas que os meninos enfrentam são provocados pelo outro e não por eles mesmos. Por quê? Porque eles trazem uma grande dificuldade de leitura de mundo. E se você está ali e sabe de tudo isso, como que você quer que ele entre e siga os seus comandos, a forma como você enxerga? Não, primeiro eu vou até onde ele está para depois trazer. Então eu acredito que o cuidado maior é com esse profissional, da forma como esse profissional está vendo essa criança, da forma como esse profissional está julgando essa criança e da forma se ele acredita nela, que é uma outra coisa também que tem que ter. Como eu falo sempre, como que você trabalha com criança especial e você não acredita nela? Então você não tem expectativa nenhuma. E eu preciso de alguém que seja alguém
é como diz o Cortella, esperançoso, mas não de no sentido de ir atrás, de buscar realmente que ele atinja objetivos, que ele saiba o que ele está fazendo e não fazendo algo solto, né, de maneira que não vai levar essa criança a um objetivo concreto. Então, a gente tem que ter metas. Então, eu preciso de um profissional que saiba o que está fazendo, que tenha metas, que saiba se colocar para o pai, olha, pai, estou fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Porque dentro do espectro, a gente está lidando com a criança que cada momento, cada segundo conta. Então, é muito Uhum. importante ter essa pessoa essa formação para estar com eles. Vocês até têm um curso, né, específico para poder Sim, sim. orientar, voltado para profissionais. É para profissionais da educação ou para profissionais A clínicos? gente trabalha, tem até médicos nesse último curso que a gente está colocando, tem 2 clínicos, uma pediatra e uma dermatologista, fazendo o nosso curso. Então, assim, a gente tem muitos profissionais que gostam dessa filosofia de trabalho, onde a criança vem primeiro. Assim, a gente trabalha com formação de professores, formação de pessoas para trabalhar com o nosso método. Então, assim, é tudo dentro Uhum. do método Dias Presotti, né? Então, a gente trabalha com monitor, que é outro profissional que eu também acredito que tem que ter o mínimo de formação, porque a maioria das nossas crianças dentro da escola, ela não precisa de um cuidador. Os nossos meninos não têm tanta dificuldade com as atividades de vida diária, de ir ao banheiro, de independência nesse sentido. Os nossos meninos precisam de mediação para o contexto. E a maioria desses profissionais não tem essa formação para conseguir colocar aquela criança dentro daquele contexto, fazendo parte dele. Então, a maioria faz com que ele se isole, ah, ele não quer ficar aqui, então eu vou. Não, não é isso. Então, eu preciso de alguém que compreenda e saiba o que ele precisa fazer naquele ambiente. A próxima pergunta era até relacionada a isso, assim, na escola, por exemplo, né? Qual é a melhor forma de inserir a criança que tem autismo na rotina da turma, por exemplo? Milena, eu acho que eu sou a única profissional que fala em adaptação ao contexto escolar. Porque se essa criança não tiver adaptada a esse contexto escolar, ela não vai aprender. Porque ela não se sente parte. Para estar dentro de um ambiente, para fazer, né, para estar ali inserido, mesmo com um jeito diferente de ser, eu tenho que me sentir parte daquele ambiente. Então, para Sim. que eu consiga me sentir parte daquele ambiente, eu tenho que, no mínimo, compreendê-lo, de que forma ele funciona. Então, eu vejo que o primeiro momento deveria ser: olha, aqui é a diretora, a função dela é essa, aqui são, como é que se diz? O pessoal da coordenação, a função é essa. Esse aqui é o orientador, a função... Porque os meninos, eles não conseguem fazer uma leitura do ambiente de forma aproveitar desse ambiente aquilo que ele oferece. Ler nas entrelinhas. Então, para que essa criança se sinta segura dentro desse ambiente, é preciso que a escola o apresente à própria instituição e à própria rotina daquela instituição. Para que, se ele se sinta inseguro em algum momento, ou se ele vê que algo aconteça, ele poder buscar alguém em quem ele possa confiar. Então, dentro da escola, a gente, ele é autista de alto funcionamento? Tá. Mas essa criança, ela consegue entender de que ela tem pessoas ali que está olhando por ela e por todos os outros, porque a maioria dos profissionais da educação tem que olhar por todos, e de forma especial para aquele que exija. Mas essa criança, ela tem que entender esse funcionamento, por que que ela está ali, por que que aquilo está acontecendo e de que forma aquela dinâmica da escola acontece. A maioria não sabe por que está ali e como aquela dinâmica funciona. Então, assim, eu gosto muito, eu trabalho em CEFs, né? E como a gente trabalha na equipe de apoio à aprendizagem, quando você chega para essa criança e explica para ela como esse contexto funciona e diz para ela assim: olha, se você precisar de alguma coisa, você vai buscar fulano, fulano, fulano. Por quê? Porque se eu não estiver, o outro está. Se o outro não estiver, o outro está. Então, ele sempre vai ter um lugar para onde ir. Outra questão, Uhum. mostrar para essa criança que nem sempre um sorriso significa aprovação. Isso eu digo para os meninos adolescentes. O que a gente observa muito dentro da escola e os meninos não são preparados para isso?
Ele faz, por exemplo, uma piada e os colegas todos sorriem daquela piada. Mas uma piada que, na verdade, não é algo coerente com o ambiente, com o local. E os outros sorriem. E ele está achando que aquele sorriso é um sorriso de aprovação. E nem sempre é isso que acontece. Ele está sendo alguém que está sendo excluso, mas na hora que ele apresenta essa linguagem, os meninos sorriem, mas não é um sorriso de aprovação. É um bullying mesmo, muito claro. Uhum. Então, assim, como eu vivo muito perto deles, a gente vive muito isso no dia a dia. Porque os meninos têm dificuldade para perceber e para fazer leitura desse sorriso do outro. Então, eu acho que isso Uhum. precisa ser trabalhado com os meninos. A gente fala muito de teoria da mente. Não sei se você conhece da linha cognitivista. A teoria da mente, eu acredito que todo adolescente dentro do espectro, com maior ou menor dificuldade de compreensão de mundo, deveria passar. Porque a teoria da mente vai ensiná-lo a fazer leitura de ambiente, leitura do outro e de si mesmo. Se você está lidando com alguém que apresenta muita dificuldade em compreender os seus próprios sentimentos, em fazer a leitura das sutilezas do outro, é importante que tenha um profissional, um psicólogo qualificado e que trabalhe especificamente com teoria da mente para que ele consiga interpretar o mundo e principalmente o contexto escolar, que é um dos primeiros enfrentamentos dos meninos. Eu posso te citar assim inúmeras situações de sofrimento que eu já vi dentro da escola e que cabe também um amadurecimento desses pais. Então, se eu deixo a minha Uhum. filha, e aí eu vou falando de situações que eu vivo, se eu deixo a minha filha de 18 anos ir com uma boneca na escola de ensino médio, será que isso é inclusão? Até onde eu posso ajudar essa criança? Porque os adolescentes vão olhar aquilo com muita estranheza e vão ter uma reação, Uhum. por mais que a turma seja preparada para aquilo. Então, eu acho que cabe também, eu falo que a primeira inclusão é dentro de casa, porque amadurecimento quem oferece é ambiente. Se eu olho para o meu filho e vejo o autismo primeiro, eu não permito que ele cresça. Então, tem muita coisa aí que se a gente for falar, que vai ficar a noite toda falando. São É opiniões. verdade. Então, é que tá nessa linha do que você está falando, assim, a Natácia até mencionou aqui que, assim, que o acolhimento aos pais também é muito importante, pois quando os pais se sentem seguros, eles passam essa segurança para as crianças, né? Isso. E o ambiente da escola eu acredito que é o primeiro ambiente que eles vão enfrentar, é onde eles vão adquirir maior autonomia para enfrentamento do mundo de uma forma geral. E quando a escola olha para essa criança que situa ela e acolhe, a coisa dá muito certo. Então, assim, Luz, você não pode falar de uma menina de 18 anos que levou boneca porque você está excluindo ela. Aí eu te pergunto, será que eu estou excluindo o ambiente estava excluindo ela naquele momento? Será que eu não posso arrumar momento? Ela não precisa ficar sem a boneca. Mas eu posso pegar aquela boneca que era desse tamanho, que chamava a atenção de todo mundo, para uma boneca menor. Eu posso levar ela em Uhum. determinados momentos para ter outros na sala de orientação educacional, para estar com essa boneca. Eu não sei. O que eu penso é amadurecer essa pessoa para que ela possa enfrentar com maior tranquilidade esse ambiente. Porque expor essa criança também, ou esse adolescente, é um risco também que se corre. Então, eu acho que a inclusão, É. ela tá ligada, ela tem, o viés dela é muito grande, assim. Não é só dentro da escola, ela também acontece em casa. Como que eu estou vendo meu filho de 18 anos? Né? Como que o meu filho... Uhum. Você está entendendo? Então, assim, mas meu filho tem autismo, tem que levar... Não, é como assim? Seu filho é inteligente, seu filho está no ensino médio, seu filho está amadurecendo, seu filho vai ter que procurar, né, um trabalho, seu filho vai ter que amadurecer e tem que deixar ele ir. Então, eu acho que essa inclusão, ela precisa, esse pai precisa olhar para isso também, né? Então, eu acho que é um Uhum. conjunto. A inclusão, ela é um conjunto, igual essa mãe disse. Eu acho que quando a escola, com esses profissionais, ou numa clínica, que esse profissional tem esse olhar, a gente vai permitindo que os meninos amadureçam. E com esse amadurecimento vem maior responsabilidade,
E aí eu acho que todo é a independência, né? Autonomia, e é o que a gente quer realmente, que os meninos cresçam e realmente amadureçam. Posso falar uma coisa aqui? Nessa quinta-feira a gente Claro. tem uma live com uma pessoa adulta que tem autismo de 40 anos e que está aí, que está tudo bem, casou, tem filhos. Então, assim, é possível sim, e a gente tem que analisar esse espectro. E uma das maiores características, Milena, que a gente tem observado no autista de alto funcionamento, que era o chamado Asperger, é essa dificuldade de amadurecimento, essa dificuldade de se situar em idade, enfrentar, porque ele vê tudo muito difícil. Mas é o tipo de Uhum. menino que briga muito, fala, "Ah, não vou fazer", mas de repente ele faz. Mas ele precisa desse primeiro enfrentamento, ele precisa estar muito seguro do que ele vai fazendo. E aí, nesse momento, não é o diagnóstico que tem que ir primeiro, é ele. Então, eu acho que é algo para os pais estarem refletindo nesse sentido. Ah, muito legal. Vai ser muito interessante essa live com o autista, ou a pessoa, né, que tem autismo e tem 40 anos. O Daniel comenta aqui que essa questão do autismo é evidenciada em todos os campos. Ele fala que ele é advogado e que é um sofrimento conseguir, por via judicial, o melhor tratamento para essas crianças, muitas vezes por desconhecimento dos juízes também. Sim, sim, tem. Você vê que a gente, no Brasil, a gente tem um desconhecimento, e aí eu acredito que também tem muito da própria filosofia que o país segue, no sentido de que as coisas vão amadurecer, daqui a pouco dá um clique, ele se desenvolve, a gente tem muito disso. Dentro da educação, isso também é muito real. Ah, não, vamos deixar, vamos esperar mais um pouco e tal. Agora, no Brasil, a gente tem esse desconhecimento desde o momento clínico, lá com o pediatra, que tem tanta criança, tantas histórias, que a gente consegue, que a gente ouve no sentido de, Luz, eu fui o pediatra me mandou aguardar. Então, eu acredito que é necessário, sim, é uma luta dos pais, fazer essa contagem de quantas pessoas dentro do nosso país está diagnosticada dentro do espectro. Porque a partir desse momento, desse quantitativo, nós vamos ter que exigir políticas públicas, porque isso é política pública, né? Então, eu acho que a partir do momento que tiver essa contagem, que a gente verificar que tem muitas pessoas dentro do espectro, aí sim nós vamos poder exigir maiores políticas públicas. Porque o que eu não consigo, e aí eu estou falando de uma questão própria minha, eu não consigo entender como uma criança dentro do espectro vai para uma escola e dentro dessa escola não tem um mediador que seja especializado. Eu não consigo entender, porque é uma criança que tem uma forma diferenciada de ver, de se perceber, de perceber o mundo. Então ela precisa de alguém que a compreenda. Se essa pessoa não a compreende, como que ele vai mediar esse contexto? Porque o autista ele precisa de alguém que faça uma ponte entre ele e o mundo. Ele precisa. Então, eu acredito que a gente tem amadurecido muito, isso é muito discutido em termos de artigos e de tudo mais, mas nós ainda temos um longo caminho pela frente, né? E assim, nas lives que a gente tem feito, a gente tem conversado. Não é um problema só do Brasil, não, viu, gente? O É, né? problema é um problema a nível mundial, porque como é que se diz? Como que eu olho para essa criança? Como que eu olho para essa adolescente? Né? E é uma questão até cultural mesmo, de achar que a pessoa que tem uma deficiência ou que foge a um padrão de normalidade, ela tem menos valia, né? Então não se merece o investimento. E é exatamente o contrário, é essa pessoa que realmente merece um grande investimento, porque ela precisa dessa ponte para seguir. Uhum. Né? E infelizmente no nosso país a gente não consegue esse tipo de. Ainda não consegue, mas vamos conseguir, né? Vamos É, a torcer. Marília, a orientadora, fala que é aprender a aprender. Esse papel do mediador, né, nas escolas, vocês orientam que seja feito por qual profissional e que formação que ele tem que ter? Quando eu falo assim de um mediador dentro do contexto escolar, ninguém substitui a função do professor.
Então, esse professor também tem que ser um especialista em educação especial, ele tem que entender de autismo. Porque ele não pode deixar o papel dele para esse monitor ou para esse auxiliar. Mas, na minha opinião, não pode se pegar um estudante e colocar na escola, alguém que ainda não tem uma formação. Ele deveria, pelo menos, passar por uma formação mínima para compreender o que se espera e quais são os objetivos daquela criança dentro daquele contexto escolar. Então, é igual você falou, se eu estou na educação infantil, qual é o objetivo? Que essa criança se adapte, que essa criança compreenda, que essa criança traz algo naquele comportamento que, dependendo da forma como eu vou lidar com ela, ela vai entender menos ainda aquele ambiente. Então, a cada faixa etária, novos objetivos devem ser lançados. E esse professor deve estar consciente para ajudar esse mediador, ou esse auxiliar para estar ali. Então, o que a gente vê hoje? Uma sala de recursos sobrecarregada que não consegue atender todos os monitores. Em Brasília chama jovem educador social, não sei. São estudantes e pessoas que não têm experiência no trato com as pessoas com autismo. Então, os meninos precisam de uma formação mínima para estar ali. Uhum. Você estava falando da questão da importância de políticas públicas, do diagnóstico, de levantar os números, mas o diagnóstico, ele é muito complexo, né? E dificultado aqui no Brasil, especialmente pelo menos aonde a gente ouve falar. A partir de que idade você acha que a gente conseguiria ter essa definição e esse diagnóstico? O que precisa, assim, uma opinião muito pessoal, o que precisa se compreender é que quanto mais tarde o diagnóstico de uma pessoa dentro do espectro, maiores os prejuízos ela vai ter. Então, os maiores preditores do desenvolvimento da pessoa com autismo é exatamente a educação precoce. É que essa estimulação comece o mais precoce possível. Então, se você for, vamos olhar uma escala de rastreamento, não é uma escala de diagnóstico, uma escala de rastreamento. Essa escala de rastreamento deveria estar aonde? Nas creches. Elas deveriam estar na creche, por quê? Porque eu vou rastrear aquelas crianças que apresentam os primeiros sinais. Se ela apresenta sinais, ela já deveria estar em processo interventivo. Se ela vai ter ou não um diagnóstico de autismo, não interessa. Mas a hipótese diagnóstica deveria vir, na minha opinião, o mais cedo possível. Existem estudos, Milena, que pega a criança que teve intervenção precoce e a que não teve. A diferença é muito grande. Então, se você tem uma criança muito comprometida, o diagnóstico dela é muito simples. Por quê? Porque ela não tem linguagem, ela não se comunica, ela tem maneirismos corporais, ela tem questões sensoriais muito sérias, então é muito fácil de diagnosticar. Essa criança está tendo diagnóstico até 1 ano e meio, 2 anos. A partir dos 18 meses, os sintomas ficam muito característicos, então. Só que essa criança, ela tem uma severidade maior. Mas a maior dificuldade de diagnóstico é da criança de alto funcionamento. Às vezes ela passa até para uma criança de altas habilidades, um gênio. E na verdade não é isso que está acontecendo. Essa criança tem um cognitivo preservado, sim. Ela tem muitas chances de desenvolvimento, mas ela não está passando pela intervenção que deveria passar. Que é justamente essa que a gente fala, desse contato de olhar, do compartilhar, da troca, que é uma das maiores dificuldades que essa criança vai enfrentar lá na frente. E uma das grandes coisas que a gente também fala sempre, não é o que você sabe, mas o que você faz com o que você sabe, que designa realmente aquilo, né? Então, essa criança ela pode saber muito, falar, meu filho é muito inteligente, fala 5 línguas. Mas ele fala 5 línguas dentro do interesse dele, ele não consegue compartilhar aquilo, não tem uma funcionalidade. Então, eu preciso olhar a funcionalidade que meu filho dá para aquilo que ele sabe. Porque o conhecimento só se torna conhecimento quando ele tem o quê? Uma função. Então, o que a gente vê? Crianças apaixonadas por números que ficam horas e horas falando números e números e fazendo contas. Mas quando você traz ela para a realidade, manda ela interpretar um parágrafo, ela não consegue. Então, isso é muito sério dentro do autismo. A gente foca no que ele sabe e esquece o que ele não sabe. Então, é importante assim, buscar os eixos de interesse dele,
para que ele consiga ter um desenvolvimento em todas as áreas e não só em uma área, Hum, entendeu? Então, assim, entendi. é tudo muito complexo dentro do universo do autismo, né? É um É verdade. espectro e nenhuma pessoa pode ser comparada à outra. Então, tudo depende, e aí eu gosto muito quando a gente fala do nível de funcionalidade. Então, eu vou julgar essa pessoa pela funcionalidade e a quantidade de ajuda que ela precisa. Então, eu tenho uma pessoa que é muito funcional e quase não precisa de ajuda, autismo de alto funcionamento. Mas eu tenho uma criança, eu tenho uma pessoa que tem uma baixa funcionalidade, muito auxílio. Então, essa criança, ela tem um maior comprometimento. Isso, isso vai determinar o tipo de intervenção que ela vai ter. Entendi. Fanquinho Sobrinho, boa noite. Ele está comentando aqui, se tiver alguma pergunta para mandar para a gente, só escrever aqui que a Lourdes responde. O Fabrício comentou que o filho dele teve o diagnóstico fechado com 1 ano e 10 meses. E a Marília comenta aqui que ela trabalhou com educação infantil e percebeu a necessidade de profissionais especializados nesta área. Sim, E é sim. importante, né? Como eu te disse, por exemplo, essa escala OMCHEF, ela é uma escala, eu acho que é uma das mais conhecidas no Brasil. Ela não é uma escala de diagnóstico, mas é uma escala de rastreamento. Essa escala de rastreamento, ela deveria estar dentro das creches, da educação infantil. Não para que você faça diagnóstico, não é, né? Mas é no sentido de, se eu vejo um sinal, porque todo e qualquer atraso, que eu acho que isso que o brasileiro também tem que pensar, todo e qualquer atraso precisa ser investigado. Ele vai E gerar. assim, as intervenções que são feitas para estimular, por exemplo, uma criança, que assim, você tem a suspeita do espectro, mas não tem o diagnóstico fechado. Qualquer estímulo que você faça específico para visando o estímulo, né, do desenvolvimento da criança, que pode ter o espectro, vai ser benéfico, né? Não vai fazer mal, por exemplo, caso ela não tenha, não tem problema para ela receber Ela não esses vai ter estímulos. prejuízos, né? Nesse sentido, né? Uhum, Ela não terá prejuízo. sim. Agora, o ideal, assim, quando tem muita gente que confunde, assim, no sentido de, tem uma criança com comportamentos muito difíceis, é uma criança que tem uma dificuldade de birras, essa criança manda porque é diagnóstico de autismo. E o que está ligado, o que está no cerne, que são marcadores do autismo, a gente não se fala em birras, porque tem criança que apresenta birras e outras que não. Mas se você for ver dentro do diagnóstico, dentro do DSM-5, o que ele busca é exatamente as questões de comunicação, né? E as questões dos comportamentos repetitivos e essa questão social. Então, um atraso de linguagem não pode ser visto como autismo. Criança com muitas birras, criança com uma dificuldade maior de compreender ou não, também não pode ser motivo para ser encaminhada para autismo. A criança que precisa Uhum. ser vista é a criança que tem dificuldade em isolamento social. Essa é uma das maiores características, é aquela criança que se isola, aquela criança que, junto com o isolamento, traz uma restrição alimentar, junto com essa restrição alimentar, traz movimentos muito estereotipados. Então, eu preciso ver um conjunto de sinais. Um único sinal não vai fazer com que eu leve. E o MCHET, ele traz, né? Quais são Quais são os marcadores do autismo? Então, eu tenho várias perguntas e Sim. dentro dessas perguntas, eu tenho perguntas principais que são os marcadores do autismo. E aí, era importante que todos os profissionais soubessem disso, sim. Porque essa questão também gera muita insegurança para esse professor. Então, tem os dois lados. Assim, às vezes a gente vai dar palestra em escola e a gente vê que o professor está em total sofrimento. Por quê? Porque ele não está sabendo lidar. Quando ele chama esse pai não quer ouvir, então aí a coisa fica, aquele Uhum. engodo, a coisa não sai do lugar. É Entendeu? complicado, né? Muito complicado. Durante esse período da pandemia, as crianças estão tendo aulas à distância, né? E Sim. muitas vezes os pais não sabem a melhor forma de ensinar os filhos ou acompanhá-los nesse processo. Quais são as dicas que vocês estão dando, as orientações que vocês têm dado nesse período? Eu vou falar um pouco de vivência. Eu gosto de falar porque eu acho que ilustra bastante. Sim, A gente é acompanha verdade. muitas crianças. E a gente está vivendo um momento
de crianças com perdas de habilidade. Então, meu filho começou a piscar demais, começou os maneirismos voltaram, né? Então, o que a gente tem observado, Milena, entre aquela mãe que está conseguindo caminhar e aquela família que não está conseguindo caminhar? Organização do ambiente. Eu sei que esse pai não vai conseguir organizar esse ambiente, né? Deixar aquilo impecável. A gente não está se referindo a isso. Mas eu estou me referindo àquela organização mínima que essa criança precisa fazer. Ela estando ou não dentro do espectro, ela precisa compreender que tem que estudar. Não é Uhum. porque. Então, mas isso é um posicionamento pessoal. Essa criança, hoje eu não quero estudar, não, a sua rotina é estudar. A princípio ele vai achar muito ruim, mas daqui a pouco ele está se adaptando. Se ele não consegue, não tem resistência para estar junto a questão remota, um computador, um celular, que essa criança também, pelo menos, tenha a atividade do dia, uma atividade pedagógica. Sim. Essas crianças que estão ficando muito no computador, muito no celular, muito no próprio ócio, com movimentos estereotipados, a gente está vendo um processo de regressão. Essa criança que mantém uma Uhum. rotina mínima de uma atividade pedagógica por dia, de uma atividade mais lúdica, e que esse pai está conseguindo fazer esse trabalho, essa criança está mantendo o desenvolvimento. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho uma criança que passou por um processo de regressão, eu tenho crianças que estão avançando. Por quê? Porque a mãe Ah, tá é? ali, tá... Sim, é um negócio assim. Você fica assim, por isso que eu digo, dentro do espectro são muitas nuances, não dá pra gente falar de uma pessoa, de uma criança de uma forma geral. Então a gente tem crianças que estão Uhum. avançando, mas porque esse pai está tendo a oportunidade de estar ali, aquele pai está revendo conteúdos, aquele pai. Então, assim, essa criança ela precisa desse mediador, seja em qual ambiente que ela esteja. Né? Se meu filho Certo. diz para mim assim, hoje, mãe, não quero estudar, o que você vai dizer para ele? Poxa, nós vamos ter que estudar, não vamos? Então, por que o nosso menino dentro do espectro também, ele vai sofrer, ele vai chorar, vai ser difícil para todo mundo. Mas se eu mostrar para ele que isso é necessário e que eu não vou desistir Uhum. dele, ele com certeza vai fazer a atividade dele. Então, eu acho que esse movimento da família, ele também. Eu sempre vou falar da família, eu amo, acolho muitos pais, mas esse movimento é muito bom, no sentido de. Meu filho tem teleaula hoje, né? Não sei. Olha, ele não consegue ficar aqui, não tem resistência. Ou ele fica aqui 20 minutos e dá uma voltinha pela casa e senta de novo. Então, isso vai depender da tolerância da criança. Então, eu vou adaptar tudo à tolerância dela, mas eu não vou permitir que ela escape. Então, eu facilito tudo. Então, se a Uhum. minha criança, eu vou dar um exemplo, se a minha criança acorda e vai assistir o melhor desenho que ela gosta, e na hora que ela está lá no desenho, fala, agora a sua atividade está pronta, vem fazer, com certeza ela não vai querer, Não, né? não vale. Nenhuma É criança verdade. vai querer. Então, qual Ninguém o melhor quer. horário? Né? Qual o melhor horário de funcionamento? É de manhã, é à tarde? Qual o melhor horário porque ele está mais desperto para fazer essa atividade? Vou deixar uma coisa mais. Olha, então você só vai ver TV depois que você fazer sua atividade. A gente pode fazer trocas sim no dia a dia. Mas agora, tirar ele do computador, deixar ele jogar o game, vai ir para a mesa para fazer atividade, quem é que não vai reclamar, gente? É Eu acho claro, que né? as crianças Ah, vão reclamar. Então, eu acho que é tem que se verdade. pensar nisso dessa forma também. A rotina é importante em todas as fases, né? Até para os adultos, para as crianças e para quem tem, tem o espectro do autismo é mais importante ainda, né? Por que isso? E aí a gente vai reforçar o que a gente tem dito para você desde o início. Se eu tenho uma criança que tem uma dificuldade de compreensão de mundo, se essa criança não tem uma organização mínima, como ela vai ficar extremamente ansiosa? Entender. Porque ela não sabe o Uhum. que vem depois. Por isso que a maioria das rotinas para a criança dentro do espectro são rotinas com figuras. Por quê? Porque nem sempre a palavra falada é compreendida. Então, dependendo dessa criança, do nível de desenvolvimento dela, ela sequer fez o pareamento palavra e significado. Então, se eu tenho uma criança que ecolaliza muito, que não consegue ajustar uma frase, é por quê? Porque ela tem baixo repertório de compreensão de linguagem. Ela não compreende o mundo que está ao redor.
a fala não tem função de comunicação. Por que que não tem Uhum. função de comunicação? Porque não tem significado. Porque a partir do momento que tiver significado, aí sim passa a ter função de comunicação. Então, tudo dentro do espectro, a gente tem que pensar muito nessa questão de significado. Então, quando eu apresento uma imagem visual e digo para ela, agora você faz isso, depois a gente faz isso, depois a gente faz isso. Para ela fica mais tranquilo, para que ela consiga entender o que vai acontecer. Isso reduz comportamentos, isso reduz birras. Então, por quê? Porque é como se a mamãe falasse: olha, filho, acorda agora, daqui a pouco a gente vai na casa da vovó e depois a gente vai fazer tal coisa. Aquela criança consegue organizar. O nosso menino não, nosso menino ou menina não consegue organizar dessa forma. Então, ele precisa da rotina. E como que vocês lidam, orientam os pais, né, a lidarem com a expectativa em relação ao desenvolvimento dessas crianças, dos meninos? Porque, pelo menos no início, né, quando o pai percebe, suspeita e depois confirma o diagnóstico, né, ele precisa rever as expectativas que ele vai criando, né, em cima do filho. Mesmo antes de nascer, já cria algumas expectativas de Não, retorno, de carinho. a família Como é que é isso? vive um momento de desconstrução, né, do filho ideal, É, daquilo que foi planejado. Mas se você for pensar direito, nenhum de nós somos o sonho do papai e da mamãe. sim. Se a gente for pensar direito, chega. Só que a gente vive isso muito na adolescência, né? Que a gente segue o nosso caminho, o pai fica meio decepcionado, mas depois as coisas se ajeitam. É. Mas qual é a grande questão, assim, quando eu olho para uma criança e aí eu acho que é dia a dia, sim, dependendo do nível da criança. E pela forma como ela se apresenta e das características que ela traz, quanto mais sintomas essa criança apresenta, mais severidade essa criança traz. Então, lidar com esses pais também é acolhê-los, no sentido de que é um dia atrás do outro. Eu consigo, assim, eu gosto muito de falar da experiência, como eu disse para você. Teve uma mãe que falou assim: olha, o médico falou para mim já arrumar alguém para cuidar da minha filha, porque é melhor investir em um cuidador do que nas terapias, porque minha filha realmente não vai para frente. Então, assim, quem somos nós para julgar ou para apontar um tipo de destino nesse sentido? Dentro da clínica, nós temos crianças com 7 anos que iniciou a fala com 7, 8 anos de idade. E após isso, crianças que foram alfabetizadas com 8, 9 anos e depois a coisa caminhou. Então, eu não posso estar julgando ou apresentando para aquele pai de forma fatalística. Olha, eu às vezes, assim, eu falo para a mãe, olha, a gente vai fazer o nosso melhor. Se essa mãe entrar num processo de depressão e se ela não olhar para esse filho com esse potencial, ele não vai ter. Ele precisa, sim, ser reconhecido como alguém que traz tudo isso, mas ele principalmente precisa ser acreditado pelos pais, no sentido de, estamos juntos, filha, vamos nessa. Então, eu vejo que quando tem essa mãe, que por mais que ela deixe a dor dela ali um pouquinho guardada, encontra ela de noite, mas enquanto tá com seu filho, porque aquela mãe que acredita, ela faz. Ela arruma Uhum. maneiras de fazer. E aí eu convivo com pessoas que têm uma condição econômica muito boa e pessoas que não têm. Mas o que motiva não é a quantidade de dinheiro que essa pessoa tem para investir nas terapias. O que motiva é o tamanho da crença que cada um leva para essa criança. Porque se eu acredito no meu filho, eu faço ele apagar a luz. Se eu não acredito, eu vou lá e apago por ele. Então, eu acho que isso é muito importante, né? É olhar para essa criança e dizer: olha, difícil, mas estamos juntos, vamos que vamos, você vai aprender. E a mãe que faz isso, eu vejo crianças assim, adultos hoje, que eu acompanho há muitos anos, de grande comprometimento, que hoje senta na mesa como um gentleman e corta sua carne. Não foi o trabalho do terapeuta, foi o trabalho da mãe, da família, pela crença e pelo acreditar e que insistiu uma, duas, três, quatro, porque os meninos têm muito disso, eles precisam de treino.
Então, assim, se eu desistir, a coisa não vai mesmo. Então, eu não posso, igual essa mãe que falou, né? Eu tentei uma metodologia, não deu, ele só tem 6 anos. Qual metodologia que você tentou por quanto tempo? Para buscar um outro diagnóstico. De que forma isso foi feito? Ele olha para essa letra, como eu disse, ele precisa fazer esse pareamento mental. Então, os nossos meninos têm muito disso, das pessoas desistirem. E o grande segredo, sabe qual que é, Milena? Não desistir. Ah. Você contando aqui, eu fico imaginando como deve ser a sensação e o que acontece para, de repente, uma criança aos 7 anos começar a falar, né? Como é que é esse processo? Como é que isso se desenrola, né? De Eu repente, acho que o que está vira a chave. ali é o trabalho, é o acreditar, é o repetir, 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 até que aquelas conexões se fazem. E aí a gente tem que ver, tem um neurologista que fala assim, muito bonitinho, ó, eu gosto dessas coisas. Ele diz o seguinte: todos os neurônios dos nossos meninos estão lá. Eles não estão perdidos, mas os braços são curtos. E a gente precisa encontrar caminhos para que esses braços cresçam e façam as conexões e as sinapses necessárias. Então não há uma lesão em si. Os neurônios estão lá e já é comprovado que a pessoa dentro do espectro tem até mais neurônio do que nós. Mas o filtro, a organização disso não existe. Então é como se eles tivessem, todo mundo tem um porteiro e ele não tem esse porteiro. E a gente precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar até que ele consiga filtrar tudo isso e organizar tudo isso. Então, se esse neurônio está lá, a esperança, sim. E se eu trabalho com eles e não acredito, Milena, desisto. Então, tem que sair, dar para alguém que vai fazer com muita crença, com muito amor, com muita. Porque aí a coisa vai. Porque os meninos, eles fazem a linguagem. Eles têm dificuldade com essa linguagem nossa, mas a linguagem afetiva, ela está em qualquer lugar, menina. E ela atravessa a porta, atravessa tudo. É verdade. A Marília comentou aqui assim que a família é parte importantíssima, né? E aí o Fabrício conta aqui uma história pra gente. Ele fala que quando a gente teve o diagnóstico do autismo do bem, todos falam do luto pelo filho idealizado, mas a Lourdes, a Andréia e a Cíntia sempre disseram: estamos juntos, vamos trabalhar que vai dar certo. E está dando, todos juntos. Está dando, isso mesmo. O Fabrício é o Vale conhecido, o filho dele ali. E está começando agora, a coisa fluir. Nossa, é lindo, Milena. Eu fico louca, assim, sabe? Quando a gente vai, eu realmente me encanto. Por quê? Porque ele estava ali, fechadinho, encapsulado, e de repente a coisa, né? Vai! Mas para isso eu não posso ter deixado de fazer. É dia a dia. É ali. Os pais, eu acho que se desgastam muito emocionalmente por isso. Então, eles precisam de um acolhimento muito especial. O Fabrício, que está falando aí, é um pai exemplar. É uma pessoa sozinha, viúvo, e que tem uma luta muito linda com o bem. E como diz, o bem, está caminhando, está dando certo. Mas ele nunca deixou de acreditar no bem. Então, eu acho que é isso. Esse acreditar, ele vai muito além da própria terapia ali, das orientações dos profissionais. Eu não gosto de olhar com negativismo, assim, quando eu era mais jovem, que a gente fazia curso, e que fala assim, professora, meu menino, meu aluno tá batendo a cabeça, você não tem diagnóstico de autismo, ele vai bater a cabeça? Como assim? Não! Então, assim, eu acho que sempre existe solução. E aí, várias cabeças pensantes para que essa criança se organize. Eu acho que a equipe multidisciplinar é muito importante. Todos os profissionais que fazem parte desse processo são muito importantes para que a gente consiga soluções. É um problema de cada vez. Então, eu acho que é isso. Verdade. É muito lindo, é muito bom te ouvir falar. Obrigada. E, Eu e leva. apaixonada pelos meninos. Mas é porque faz. A gente fica arrepiada, eu fiquei arrepiada em alguns momentos te ouvindo falar, contando sua experiência, dando a orientação. Acho muito importante. E quem está assistindo aqui foram só mensagens, várias mensagens de parabéns e elogiando o trabalho de vocês.
E quem está ouvindo agora também, agradecendo pelas orientações. Foi muito enriquecedor. Que bom, Mais uma vez, muito bom. o nosso tempo está quase acabando. Acabando. Passou rápido demais, né? Muito rápido, gente. Mas eu queria agradecer muito mais essa Obrigada. disponibilidade e pedir uma mensagem final para quem está assistindo a gente e para quem vai assistir depois, porque a live vai ficar disponível no nosso IGTV, sobre os pais, os professores que estão nesse momento especial, diferente, né, do isolamento e tendo que lidar com as crianças e continuar orientando e buscando o desenvolvimento das crianças, das pessoas que têm o autismo. É, eu vou falar de uma coisa que todo mundo diz que é uma dificuldade no mundo né, do espectro, no sentido de os meninos não têm empatia. Então eu peço para que vocês tenham muita empatia. Se coloquem no lugar deles. Eu acho que é só isso. E a coisa vai caminhar quando a gente conseguir fazer isso. Essa é a minha É visão. verdade. Muito boa, totalmente pertinente. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço a Andrea também. A dupla. Muito bom ter vocês aqui com a gente, Obrigada. viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Quem por um acaso estiver assistindo a gente aqui, que ainda não conheça elas, ainda não conhece o trabalho delas, é só ir no Instagram Sim. delas, tem todas as informações. E Lourdes Dias e Andréia Pressotti. canal Muito Acreditar obrigada. Mais. Olha o nome, Acreditar Mais. É verdade, faz todo sentido. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada pela disponibilidade mais uma vez. Tchau. Tchau. Boa noite a todos. E a live vai ficar salva aqui. Tchau. Obrigada a todos que nos assistiram. Tchau.